Ele chegou lá pra matar um bando de gente inocente pra não deixar de ser um herói. E é esse cara que tem muita gente defendendo coitadinho. Coitadinho aonde? Tem nada de coitadinho nesse cara. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Sub-Hero X, a história de um mundo onde as pessoas ganham poderes baseado na fé ou no medo da população, se tornando heróis ou vilões. Ou vilões que fingem que são heróis. É o caso desse personagem novo que apresentaram agora. E bom, no episódio 21 e 22, que eu vou focar aqui, teve pancadaria pra caramba e muito bem animada. Mas o que mais chamou atenção foi a entrada aí no final do herói mais misterioso da série, roubando a cena e humilhando geral. E claro, teve o Nice sofrendo. Isso aí também foi bastante discutido. Por quê? Algumas pessoas estão defendendo ele. Coitado e tal, ele foi manipulado. E outras pessoas, bom, estão achando que ele merece tudo isso. Sim. Tem nada de coitadinho nele, não. Eu tô nesse time, tá? Vou discutir melhor sobre isso mais à frente do porquê eu acho isso. Mas antes, o diretor comentou sobre aquela maluquice que aconteceu no Brasil. Como assim? Bom, olhem isso. Pois é, tem algo errado aí, não tem? Então, esse aí é o episódio 21, dublado em português. Ele entrou com a dublagem errada. Ele tava com a dublagem de Rent a Girlfriend. Eu não sei porque fizeram essa bagunça, mas fizeram. E gerou um bando de cena engraçada. Essa aí, por exemplo. Cara, tipo... Não. Pior que a frase combina. Esse cara falando de forma séria e tal, o inverno está chegando, algo assim, pareceria alguma coisa remetente a Game of Thrones e tal, um negócio sério. Só que com essa vozinha, não dá. O inverno está chegando. Aí o diretor acabou vendo lá no Twitter, ou seja, ele fica vendo as discussões, provavelmente, as teorias que o pessoal faz e tal sobre a série, ele fica catando lá e ele achou isso. Aí ele comentou em cima que achou muito engraçado, com essa mudança lá, ficou estranhamente cômico com a dublagem trocada. Mas, honestamente, foi uma lambança sem tamanho, não teve um revisor pra dar uma olhada antes de soltarem. Foi basicamente o que aconteceu ali. Achei legal que o diretor e criador da história também levou com bom humor lá a bagunça que fizeram. Vale dizer que já tá normal agora, no momento que eu fiz esse vídeo, já tá com a dublagem correta, mas demoraram um pouquinho pra ajeitar. Eu pensei que iam ajeitar meia hora depois, uma hora depois no máximo, que viram que tava errado, mas não. Demorou consideravelmente mais do que isso. De qualquer forma, vamos lá, sobre o episódio. Tivemos aí a apresentação do Dragon Boy. O poder dele é muito bizarro. Ele basicamente tem poder de protagonismo. Como assim? Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. Basicamente isso. Porque ele consegue devolver, inclusive, em dobro tudo que ele recebe lá de dano. Então é o poder basicamente de um bando de protagonistas de shonen de ação. Apanha pra caramba e volta 10 vezes mais forte. Inicialmente o pessoal provocou ele por nada lá, nessa parte do gelo, mas aí ele provocou eles porque queria apanhar deles, ficou provocando ainda. Então esse pessoal que tava atacando ele é ruim, mas ele também não presta aparentemente. E esse arco dele não ajudou em nada a você criar a mínima empatia por ele, principalmente por essa parte. Eles não mostraram se eles fizeram realmente alguma coisa com a filha do Smile ou não, mas ameaçar ele com a filha, dizendo como se tivesse matado ela e roubado aquele colar dela. Cara, depois disso aí, pode matar esse personagem, eu tô nem aí pra ele. Que personagem filho da mãe mesmo. Então isso aí é pra você odiar. A não ser que tenha um twist gigantesco, o autor vai ter muito trabalho pra deixar viável esse personagem, pra você ter o mínimo de empatia com ele em algum momento. Mostrou um pouquinho do passado dele, aqui e ali, que ele sofreu um pouquinho e tal, mas... nada justifica ele fazer isso com o Smile aí, ficar ameaçando ele com a mulher. Nossa, queria apanhar do Smile mesmo, porque ele queria matar o Smile, ele foi lá pra matar o Smile. Então esse de todos os heróis até agora, e tem vários que estão mais pra vilão do que herói, o Isou, o Nice tá no meio termo lá, eu já vou comentar sobre ele. O próprio Ghost Blade é um sociopata, mas ele tem sentimentos e tal, então conseguiram humanizar ele, em parte. Mas isso aí não tem nada pra humanizar ele. Ele só parece um vilão trabalhando pro vilão maior, que seria, no caso, o Yan, que quer tornar esse cara aí o novo Zero. Ou seja, levar ele pro top 1, por isso que ele queria matar o Smile ali no começo do episódio 21, porque se ele matar o Smile, ele toma o lugar dele, ele entra no ranking do top 10, e ele pode entrar no torneio e pode ter a chance de entrar pro top 1, ou subir pra caramba a classificação dele no torneio. E aí depois conseguir algo semelhante ao que aconteceu com o Zero, que as pessoas ficarem com medo dele, aí ganhar, além da fé das pessoas, ganhar o medo das pessoas, que é mais forte ainda. E nesse processo aí ele se torna um novo Zero. Então esse pode ser um clímax, talvez, da segunda temporada, só que fica óbvio demais. Eu não acho que vai pra esse caminho não, porque seria o plano do vilão acontecer exatamente como ele quer. E geralmente, ou o vilão tem um outro plano, na verdade, ele tá enganando esse pessoal todo, até esse pseudo-pupilo dele tá só usando ele, porque na verdade ele busca uma outra coisa, ou então o plano não acontece exatamente como ele quer. Esse cara vai mesmo pro torneio, então essa parte do plano deu certo. Mas eu não acho que ele vai virar o novo Zero necessariamente. Mas bom, uma surpresa do episódio 21
foi a gente descobrir que o Smiley é amigão do X, conhece ele há tempos e tal, sabe a identidade secreta dele. E a gente descobriu também que o X não é exatamente como a gente esperava. Ele, na verdade, lembra um pouco o Saitama. É aquele herói meio desanimado, tá? Embora seja super poderoso, ele não quer nada daquilo, tá só levando a vida. Ele tem aquele pensamento de CLT, de não querer fazer hora extra e tal. E ao mesmo tempo ele não se interessa muito em as vantagens que um herói tão poderoso quanto ele poderia ter. Ele poderia estar na torre lá, cheio de luxo, poderia estar numa empresa top, mas não. Ele prefere continuar trabalhando na empresa lá dele, como CLT normal. Ele reclama pra caramba disso, mas continua levando assim. Então é bem curioso. Ele também comenta que ele queria deixar de ser o top 1, ele não gosta disso. Ele, inclusive, estava planejando perder o próximo torneio que iria ter. Provavelmente ia deixar o cargo pra Queen, que é a top 2. Só que aí o torneio foi cancelado e ele se manteve invicto lá no top 1. Mas muito curioso, é totalmente diferente do que a gente esperava. Claro que pode ter twists ainda quanto a isso, mas até na aparição dele, que eu vou comentar mais à frente, ele chega lá meio de mau humor porque ele não queria estar lá, tá tirando o horário de sono dele. Mas isso ajudou a gente a simpatizar com o Smiley, que até agora eu não tenho nada contra ele, mas não necessariamente gostava do personagem, na pouca aparição que ele teve aí, que foi naquele arco da Queen. Agora não, tava gostando realmente, o cara parece super gente boa, ele tem também os problemas pessoais dele, a mulher dele, no caso, se separou dele, a filha quase não fala com ele, devido muito à carreira de herói dele, que ele quase não tinha contato com a família, então é legal que ele ganha até esse negócio da esposa dele, mostrando a filha dele que não tá sorrindo igual a ele, porque ele mal tinha tempo lá, no caso de interagir com ela, mas ele gostava dela de verdade. E a filha dele ganhou, coincidentemente, o contrário. Ganhou um dos poucos momentos que o pai estava junto com ela. Mas bom, ele tá voltando pra casa enquanto o Dragon Boy aí ameaçando ele exatamente com esse pingente que pertence à filha dele. E o cara fica furioso, com razão, com certeza. Então, a partir do momento que eles usaram isso, que ele começa a ameaçar como se tivesse matado a filha dele, feito alguma coisa com ela, olha, esse aí, eu só quero que alguém mate esse personagem. Então, agora, no torneio, a gente já tem alguns objetivos, né? Alguém dá uma surra no Soul. Ou não, matar o Soul, na verdade. A gente torce pro Ling Ling fazer isso. O outro seria o Dragon Boy, que inclusive é um inimigo bem chato de lutar contra, já que ele fica absorvendo, ele aguenta pra caramba levar pancada e fica absorvendo isso, ficando mais forte no processo. Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. Tem que ser alguém que consiga fazer igual o X, que ele não precisa atacar diretamente com violência física. A Queen também iria bem contra ele, provavelmente, já que ela poderia só travar ele, igual ela fez com os outros heróis lá no episódio 20. Então ele não poderia fazer nada, só que ela não poderia bater nele também, nesse processo. Deixaria ele paralisado até ele desistir? Seria uma luta meio chata, né? De qualquer forma, tá o Nice aí observando a luta dos dois, que foi mandado pelo chefe dele pra matar quem sobreviver dessa luta. E o Nice tá realmente pensando em fazer isso. Esse é um dos problemas já. Só que o Smile é um herói que o Nice admira, então ele fica meio travado lá com o que fazer, porque ele não tá com coragem de fazer isso com o Smile. É o pouco de humanidade aí que a gente tem aí do Nice. Ele já foi uma criança e ele admirava muito o Smile, queria se tornar um herói igual a ele. Então um herói que você admira, tentar matar ele só porque o seu chefe te mandou, ou é isso, ou você vai deixar de ser um herói? Pô, não tem nem dúvida, né, qual a escolha. E aí o Nice resolve injetar, inclusive, um negócio no Dragon Boy. E muita gente já perdoou ele por isso. Ah, tá vendo? Ele foi atacar o que é o vilão de verdade. Ele não injetou no Smile. Mas ele ficou parado pensando ainda. Então ele não é gente boa, não. A pessoa tá defendendo como se fosse gente boa. Tá vendo? Ele foi pelo caminho correto. Caramba, tinha dúvida qual era o caminho ali? Mas bom, tem reviravolta. Até o que injetam nele, o Dragon Boy consegue devolver pra outra pessoa, e não precisa nem ser pra pessoa que atacou ele. E ele devolveu todo o medo que injetaram nele no Smile, que ficou completamente doido. Que é bom pro Dragon Boy, já que quanto mais violência ele recebe, mais forte ele fica. Ele acabou se transformando até no processo, de tanta pancada que ele levou. A luta em geral ficou muito bem feita, muito bem animada. Esses dois últimos episódios foram pura pancadaria, na verdade. Quem achou que a gente teria agora episódios mais calmos depois do episódio 20, que foi já uma pancadaria entre heróis, que nada! A gente saiu de um episódio de pancadaria de heróis pra outro episódio de pancadaria entre heróis. De qualquer forma, o Smile acabou perdendo, o Dragon Boy realmente ficou muito poderoso nessa nova forma dele, e aí vai ele contra o Nice, só que ele tá bem racional ainda, isso que é interessante. Eu pensei que ele ia perder um pouco da racionalidade dele nessa forma, mas que nada. Ele manipulou o Nice a atacar ele, porque ele tava vendo que o público tava olhando. Então ele tem que manter a imagem dele de herói, por mais que ele seja um filho da mãe, ele é basicamente um vilão ali, ele tá tentando manipular a opinião pública a favor dele, porque ele tem que subir na escala dos heróis. E honestamente, se ele tivesse matado o Nice aí, eu não daria a mínima, porque nenhum dos dois presta. O Dragon Ball só é pior que o Nice. Mas ele queria vencer, se não fosse o X.
salvou o Nice ele no último momento e humilhou o Dragon Boy. A caída dele ficou muito legal também. A musiquinha também entrando, aquela música climática, deixaram até calma nesse episódio. Eu pensei que iam botar aquela parte letrada dela e tal, mas como a luta é tão curta, nem teve tempo de fazer grande coisa. E a reclamação dele também é curiosa. Então, o que eu tô falando, a personalidade do X é um tanto quanto diferente, eu acho, do que muita gente esperava. E, bom, não teve luta, o Dragon Ball ficou completamente humilhado, transformando ele num papel. Então ele consegue alterar completamente a realidade com esses poderes dele. Continua um grande mistério de onde vem esses poderes. É só a fé das pessoas mesmo, deixaram ele desse jeito. Continua a teoria que ele pode ser um alien, ou pode ser uma pessoa, mas como ele conseguiu esses poderes é que vira o grande mistério. De qualquer forma, a associação tá querendo se livrar dele, querem matar ele, porque se ele ganhar o próximo torneio, muito provavelmente ele vai ficar mais poderoso ainda e vai acabar virando um deus. E isso que eles não querem. E bom, a cena dele com o Smile foi interessante. Ele não fez um dramão nem nada, mas claramente estava bravo ali com o que aconteceu. Então, alguns teorizam que é a partir daí que ele vai se voltar totalmente contra o sistema das associações, por causa das empresas ali bancando heróis, e vai tentar acabar com isso, que se vocês repararem, a ending dá a impressão lá de que ele está libertando os heróis, por causa desse negócio aí de ficar em mercê da fé das pessoas. Então pode ser o grande objetivo dele, e esse objetivo viria da morte do Smile. Depois que isso aconteceu, ele quer dar um basta nisso e vai dar um jeito de acabar com esse sistema. Mas essa teoria a gente tem há muito tempo. Desde os primeiros episódios eu já comentei sobre essa teoria do que possivelmente o X queria, só que a gente pensou que isso aconteceria até o final da temporada. Aí depois a gente descobriu que já estava planejado 2 temporadas desde o começo para essa série. A gente só não sabe se a segunda temporada vai ter 12 ou 20 e tantos episódios. Mas se foi isso mesmo, essa ending aí não está spoilando necessariamente o que vai acontecer nessa temporada. E sim uma coisa que vai virar o objetivo do X no final dessa temporada. Então, interessante. Aguardemos aí para ver se vai ser isso mesmo. Mas uma coisa também interessante é que o Ian ficou olhando ali pro X e dizendo que pegou ele. Então, o que ele quer dizer com isso? Alguns estão teorizando que nesse broche aí, que o X pegou do Smile, tem um rastreador. Porque era o broche, inclusive, que estava lá com o Dragon Boy. Que eles falaram que pegaram da filha do Smile. Então ainda fica em aberto isso, se eles fizeram algo ou não com a filha do Smile. Eu creio que os próximos episódios devem responder isso, ou não, vai ficar em aberto mesmo, aí seria meio zoado. Mas eu gostaria de uma confirmação ou negação sobre isso. E claro, a maior discussão do episódio, o Nice. Sofrendo lá no final, tá se sentindo culpado pela morte do Smile, e muito provavelmente esse foi o motivo lá que levou ele a tirar a própria vida no começo da série. Inclusive a pressão que ele sofria lá também do chefe dele, só que, gente, ele pode desistir a qualquer momento, ele pode deixar de ser um herói, entendeu? É por isso que quem tá defendendo ele, eu não entendo o argumento. Ah, coitadinho, ele foi manipulado pelo cara, até mostra um negócio dele criança lá, mas, gente, ele não virou herói quando era criança, isso é só uma representação, entendeu? Dele sendo manipulado. Ele só foi chamado pra ser um herói quando ele já era bem mais velho. Ele já era maior de idade, inclusive, nessa época aí. Podia pensar muito bem nas coisas. E ele foi chamado lá pra atuar como um herói e nesse processo ganhou poderes de verdade. Mas alguns já estavam tratando, não, ele foi pego desde pequenininho, desde criancinha, tá vendo? Ele foi manipulado desde criança, por isso que ele é totalmente quebrado. Vocês estão de sacanagem comigo? Vocês estão vendo outra série? Isso aí é só uma representação visual, simbólica. Ele não foi pego quando era criança. Ele teve uma infância normal. Ele cresceu, inclusive, admirando o Smile. Aí ficou mais velho, era um ator lá e foi chamado lá pra ser um herói. Mais velho já. E aí ele aceitou, inclusive, ir lá e matar gente inocente no episódio 20. O chefe dele só falou pra ele que a carreira dele de herói ia acabar. Era isso. Não ameaçou ninguém da família dele. Ah, ameaçou aquele colega dele, um familiar, algo parecido, se ele não fizesse o que o chefe queria. Não ameaçou nada. Ele só falou, a sua carreira como herói vai acabar provavelmente se descobrirem uma forma de anular o poder, no caso da fé das pessoas, e o poder do medo. Então vai lá e resolve. Aí ele foi lá pra matar geral, entendeu? Ah, mas ele não matou. Mas ele tentou. Se não fosse a Loli, ele teria matado o pai lá da Loli. Ele foi lá dar um socão nas duas. A Loli que apareceu em cima da hora. Então ele nem tava parado ainda na dúvida, pensando se ia fazer ou não. Ele chegou lá pra matar um bando de gente inocente pra não deixar de ser um herói. E é esse cara que tem muita gente defendendo coitadinho. Coitadinho aonde? Tem nada de coitadinho nesse cara. Ele é um imbecil manipulável pra caramba, mole de manipular ele. É só você falar, você vai deixar de ser um herói. Ah, não, pra deixar de ser um herói eu faço qualquer coisa, eu mato gente inocente, não tem problema. Não é nenhuma escolha difícil. Se tivesse dado uma escolha muito complexa pra ele, é aquele amigo meu que eu gosto tanto, que vou matar ele, tá de refém e tal, algo parecido, ou matar uma pessoa inocente, aí ele pira com isso e tal, aí vê sem escolha, é alguma coisa pelo menos, seria alguma coisa. Mas não tem nada disso. Ele só não quer deixar de ser um herói, ele faz qualquer coisa por isso, inclusive matar gente inocente.
Como alguém defende um cara assim? Eu fiquei de cara lá com alguns comentários, o pessoal esqueceu o que ele fez no episódio 20. O Nice não é um herói, ele valoriza mais a carreira dele como herói do que a vida de qualquer pessoa inocente. Ele fica na dúvida se mataria o Smile ou não dá crédito nenhum a ele, ele ficou na dúvida pra começar. Ele não devia nem ter dúvida ali. Um é o herói que ele admira tanto, ele vai matar ele pra conseguir subir no rank lá? Ah, mas o outro cara tá mandando, beleza. O outro cara tem o que contra ele? Nada. A única coisa que o cara pode fazer é acabou sua carreira de herói, entendeu? É esse o ponto aqui. O Nice tá fazendo qualquer coisa pra manter a carreira de herói dele. Porque essa é a grande ameaça do que ele iria perder. Ele chorando ali no final se sentindo culpado mostra que ele tem um pouco de humanidade ainda, beleza. Mas é isso. Eu tenho pena dele? Não. Ele tirou a própria vida lá e já foi tarde, na minha opinião, no começo da série. Porque ele não era uma boa pessoa, longe disso. Não que não exista uma pessoa como o Nice, que tem um pouquinho de humanidade, ainda se sentiria culpada, mas faria uns completos absurdos em nome do negócio extremamente egoísta, como o Nice está fazendo. Mas tem gente aí defendendo o Nice, então claramente algumas pessoas conseguem. E algumas já esqueceram completamente o que ele fez no episódio 20. Então eu fiz o favor de lembrar aqui pra vocês. A única diferença é que no episódio 20, ele parecia um Capitão Pátria, que faria qualquer coisa, mataria um bando de gente sem problema nenhum. Quando a gente viu que nesse episódio tem limites. Por exemplo, alguém que ele se importava muito na infância, que é o caso aí do Smile, ele pelo menos ficou na dúvida. Mas só dele ficar na dúvida já é problemático, entendeu? Mas o pior de tudo pra mim é o motivo disso. No caso, a grande ameaça contra ele, na verdade, não é nada demais. É só ele largar a carreira de herói e tá tudo resolvido. Acabou. Não, ele prefere fazer completos absurdos ao invés disso. E ficar lá sofrendo pressão psicológica do chefe dele. Então, honestamente, ele merece todo o ruim que ele tá levando aí. O Lin Ling, que tomou o lugar dele, é um herói muito melhor que ele, nem se compara. Inclusive, a gente entende agora porque essa personagem não gostava do Nice original. E ela notou na hora que o Lin Ling não era o Nice, quando ele se transformou nele. O Lin Ling é legal pra caramba, é super gente boa, e adorava ela. Enquanto o Nice não devia ser nem um pouco legal com ela, devia ignorar basicamente a existência dela lá. Muita coisa está começando a fazer sentido. Inclusive, algumas pessoas ainda estavam confundindo aonde a gente está na história, em termos de cronologia. Porque já tinha gente achando, não, esse Nice é o Lin Ling. Não é, gente, é o Nice original ainda. A gente não chegou naquele momento, que é do episódio 1, onde o Lin Ling assume o lugar do Nice. E aquela teoria também de que já aconteceram vários Nice e tal, ele foi trocado várias vezes, não, isso aí, pelo jeito, estava errado. Outra coisa que foi deixada clara, que muita gente teorizava, é que o pai do Shang aí, que é o líder da empresa do Nice, estava obcecado por vingança, e a gente viu exatamente isso. Ele está completamente cego por vingança, vale qualquer coisa para matar o Isou, inclusive, que ele também acha que é responsável, no caso pela morte do Shang, do filho dele. E aí volta uma teoria, que já é bem antiga, foi feita no arco do Isou, que, na verdade, aquele final do episódio 4 seria o líder da empresa do Nice mandando um daqueles vilões lá, no caso que usa energia do medo, algo parecido, para se fantasiar de Soul e aí depois escapar rapidamente de lá. Como ele escaparia, eu não sei, porque o Lin Ling já entrou pro top 10, então ele é bem forte. Mas a ideia seria deixar o Lin Ling furioso com o Soul querendo matar ele, pelos objetivos aí da vingança desse cara. Então seria toda uma manipulação, na verdade, que ele estaria fazendo. O Lin Ling é um herói de verdade, ele se sacrifica pelos outros, é completamente o oposto do Nice, então não tem o que ele fazer com o Lin. Ah, você vai deixar de ser um herói na empresa, ele vai para outra empresa, entendeu? Até porque, diferente do Nice, que foi criado com base em manipulação da opinião pública, o Lin Ling foi criado de forma natural, pela coragem dele e tal, então ele pode ir para qualquer outra empresa. Se ele quiser, vai ameaçar ele, você vai deixar de ser um herói dessa empresa, eu vou para outra, entendeu? Inclusive, o próprio Ghost Blade saiu da Might Glory quando ele viu lá a caca toda que eles fizeram. Mas bom, Lin Ling voltar a aparecer, eu acredito que só no episódio final, no 24 aí, e a gente deve ter um pouquinho mais dessa cena que encerrou o episódio 4, inclusive. Mas ele deve fechar com outro gancho pior ainda pra segunda temporada. É a cara desse autor. Quem quiser dar uma olhada em Link Click na primeira temporada, ou quem viu, vocês lembram do ganchinho que ele fez no final da primeira temporada? Então, eu acho que ele vai fazer a mesma coisa pra esse anime. Vai chegar no finalzinho lá do episódio 24 e vai ter um gancho violentíssimo pra continuação. E bom, uma coisa que chamou a atenção de muita gente foi a volta do 3D. No episódio 20, na verdade, que ele voltou, tá? Foi no finalzinho que teve lá a aparição do X. Mas uma coisa praticamente está confirmada. O 3D tem a ver com os poderes dele. Ele fica alterando pro 3D e 2D através disso. Claro que pode ser uma escolha artística, mas a gente pode descobrir que ele influenciou em um bando de coisas naqueles primeiros episódios lá da série, por isso ficava trocando de 3D para 2D. Pode ser isso, mas para ter certeza absoluta, só esperando aí o episódio final, ou então às vezes a segunda temporada. Talvez nem nessa temporada a gente tenha resposta para isso, porque como vai ter mais uma temporada, a gente não sabe, pode ter mais 20 e tantos episódios, é óbvio que o autor vai deixar um bando de coisa em aberto. Não vai responder todas as dúvidas, não vai fechar todas as pontas, porque ele tem mais 20 e tantos episódios na segunda temporada para isso. Então não esperem que vocês vão ter todas as respostas que vocês querem até o final aí da temporada. Tem só mais 2 episódios, inclusive. Eu tô mais interessado mesmo no episódio 24, que segundo
botam ali é o arco do X. Nessa segunda parte da animação, o sistema de arcos não funcionou tão certinho quanto funcionou na primeira parte, que era realmente só focado naquele herói e quase não focava em outros. A gente começou a distribuir muito tempo de tela. Por exemplo, o arco do Dragon Boy, que a gente viu agora, episódio 21 e 22. Teve um pouco de Dragon Boy realmente, ele apareceu bastante nos arcos, mas também focou muito em desenvolver o Smile, também voltou a desenvolver o Nice, então tá bem mais distribuído esses arcos aí, como uma história normal dentro da narrativa, do que realmente algo muito focado em um herói específico. Então eu acredito que até esse episódio final aí que diz que seria o arco do X, na verdade é porque o X vai aparecer provavelmente o episódio inteiro, mas vai focar em um bando de outros heróis no processo. Aguardemos aí pra ver como exatamente vai ser, mas eu estou bastante curioso para esse episódio final. E o Smile, embora eu tenha gostado dele, a morte dele é relevante, porque ela cria um atrito maior ainda entre os heróis, ela cria talvez uma motivação pro X, então você cria uma consequência para aquele evento todo. O problema dessas lutas, onde não dá nada, sai todo mundo de boa, ou machucado, mas não morreu ninguém, é que você geralmente não cria um impacto que vai causar mudanças na história. Aqui esse impacto foi criado através da morte dos personagens. Inclusive, a morte do pai da Loli também no episódio 20, e no caso da amiga dela ficando em coma e tal, vai criar uma mudança nela. As melhores mortes de personagens são exatamente essas. A que causam um impacto na pessoa que vai causar mudanças no personagem, um desenvolvimento pro personagem. Ou até mudanças, no caso, no que ele faria dentro da história. Não vira aquela morte só por ter morte, entendeu? Pra criar impacto de graça. Então, olha, até agora, tudo que análise você pode fazer, o autor tá mandando muito bem. Então, estou super curioso aí como é que ele vai encerrar essa série. Ou pelo menos encerrar a primeira temporada. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desses dois últimos episódios. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal que não é inscrito ainda. Quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 1000 vídeos acumulados aí. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a parte do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal, com quem você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E bom, gente, é isso. Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.